Refletir em Lucas capítulo de número 12, Lucas capítulo de número 12, verso 35. A minha versão bíblica diz assim: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas, para que quando ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Abençoados são aqueles servos que quando vier o Senhor os ache vigiando. Em verdade eu vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se ele vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e assim os encontrar, abençoados são estes servos. Mas sabei isto, que se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não teria permitido que arrombasse a sua casa. Por isso, estai vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora em que não penseis. O texto que nós acabamos de ler é conhecido da grande maioria dos servos de Deus. Mas antes de fazer algumas ponderações no texto, é bom entender o contexto em que Jesus se referiu a estas expressões concernente ao seu retorno. Se nós olharmos para os textos anteriores a esse, nós vamos perceber que Jesus está falando de forma muito clara e enfática, dando um alerta acerca da vida material, do perigo que é termos a vida completamente ligada ao materialismo e afastando o coração da realidade e da importância das coisas eternas. Depois eu quero que você leia esse texto de Lucas 12 e você vai perceber que algo acontece para que esse sermão e essa palavra de Jesus fosse dita aos seus discípulos. Aparecem dois rapazes, dois meninos, que são possuidores de uma herança. O texto vai narrar que um dos garotos pede a Jesus para que ele lhe ajude, para que o seu irmão repartisse com ele a herança. E aí no verso de número 15, Jesus vai falar para este menino e também para aqueles que estão à sua volta: acautelai-vos e guardai-vos da cobiça. Por que Jesus vai falar isso? Porque Jesus vai dizer para aquele garoto: quem foi que me instituiu juiz para decidir sobre essa questão da herança entre você e o seu irmão? Jesus então entende que a briga daqueles dois irmãos pela herança, ou pela divisão da herança, essa briga era pautada na cobiça. E aí Jesus vai dizer no verso de número 15: a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Logo depois que Jesus vai trazer uma palavra repreendendo aqueles dois irmãos e aqueles que estão à sua volta sobre a questão de brigar para ter posses, brigar para ter riqueza, ele vai falar também sobre a importância de nós enriquecermos espiritualmente. E logo depois ele vai propor a história, a parábola de um homem rico, de um homem que era tão rico que o campo dele produziu com abundância, e depois que o campo produz com abundância, isso está logo no verso 16 em diante, o homem então percebe que ele está abastado, suas terras produziram, ele constrói novos celeiros, guarda em abundância em celeiro toda a sua produção, e o texto bíblico vai deixar claro que aquele homem diz: folga minha alma, descansa e goza de tudo que tu tens. Quando de repente no final da parábola, no verso 20, Deus vai dizer: louco, outras bíblias dizem tolo, esta noite pedirão a tua alma.
esta noite tu vai morrer. E o que tu tens preparado para quem vem buscá-la? Jesus deixa claramente que todo o esforço daquele fazendeiro, todo o esforço daquele homem rico, de guardar, de possuir, de ter em abundância, não seria aproveitado. Jesus vai deixar claro que ele trabalhou, guardou em celeiro, toda a riqueza dele agora está lá em depósito, mas naquela mesma noite, a voz de Deus resolveu chamá-lo para a eternidade. E não teve tempo nem de gozar, de usufruir de tudo que tinha guardado em celeiro. Aí olha a advertência que Jesus diz para nós, verso 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus vai deixar claro que aquele homem se esforçou para juntar tesouro na terra, guardar em celeiro tudo que a terra tinha produzido, mas ele não teve tempo para usufruir de tudo aquilo. E Jesus vai dizer: assim é todo aquele que ajunta tesouro para si, mas não é rico para com Deus. Ele está dizendo: assim é todo aquele que corre atrás do materialismo, de uma vida confortável, de uma vida cheia de dinheiro, e quer viver bem na terra, mas não é rico para com Deus. Ele está dizendo: assim será com todos esses. Ele está querendo dizer que você pode muito bem correr atrás de tudo isso e não ter tempo para usufruir de tudo isso, porque a morte, ela chega no momento em que muitos de nós não esperamos. Então perceba, Jesus tem uma causa litigiosa, onde um garoto pede a ele: manda meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus diz: quem foi que me constituiu juiz entre vocês para decidir sobre essa coisa? E aí Jesus chega à conclusão que a briga entre aqueles dois irmãos pela herança era causada pela cobiça das coisas materiais. Estavam brigando por causa do dinheiro. Depois, João, Jesus claramente vai propor a parábola do homem rico. A terra dele produz, ele guarda em celeiro, ele tem muita riqueza. Agora ele diz: então descansa, folga, agora é só comer tudo que tu guardou. Só que de repente Deus grita do céu dizendo: esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Aí vem a advertência do Senhor: assim pode acontecer com todo aquele que é rico para si, mas não é rico para com Deus. Ajunta na terra tudo que é coisa material, mas não se preocupa em granjear no mundo espiritual, não se preocupa em enriquecer a sua vida espiritual, não se preocupa em ter vida de leitura bíblica, não se preocupa em jejuar, não se preocupa em buscar a Deus, não se preocupa em orar, não se preocupa em se purificar diante de Deus, não enriquece espiritualmente. E aí Jesus vai deixar claro para ele: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Jesus vai deixar claro: mas ajuntais tesouro aonde? No céu, onde os ladrões não roubam, onde não enferruja. Essa riqueza material, ela traz problema. É isso que Jesus está dizendo. Quanto mais rico você for, mais perigo você corre, porque o ladrão vai querer roubar o que você tem. E saiba que a sua riqueza material, ela é corruptível, ela um dia vai acabar, tudo isso vai acabar. Mas quando você enriquece espiritualmente, ele está dizendo: essa riqueza é eterna, essa riqueza não acaba, essa riqueza não pode ser roubada, essa riqueza vai permanecer para toda a vida eterna, porque você não está enriquecendo transitoriamente, você está enriquecendo para a eternidade. É uma vida com Deus. Então o texto é um alerta de Jesus sobre o perigo de vivermos pautado e buscando uma vida confortável, cheia do apego ao materialismo, e esquecer de colocar a vida diante de Deus para um dia se encontrar com Ele. Quando nós olhamos para o texto antes do alerta de Jesus sobre o seu retorno, ele também vai dizer para os seus discípulos: então não se preocupem com o que vocês precisam comer, com o que vocês precisam vestir, com o que vocês precisam beber. Não se preocupem com isso, porque Deus sabe de tudo que vocês precisam. Aí Jesus vai orientá-los a priorizar a vida espiritual: mas buscai em primeiro
primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, depois que Jesus vai falar sobre o perigo de estar com o coração apegado nas coisas materiais, que pode nos levar a perder a salvação, ele manda os discípulos trocarem de prioridade, valorizar o reino de Deus, buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, e Deus vai cuidar de tudo aquilo que os seus filhos precisam. É depois disso que Jesus vai falar sobre o retorno dele. Ele vai usar uma parábola, uma linguagem ilustrativa, para dizer: vocês, meus discípulos, devem ser. E aí ele vai dizer: vocês devem ser, olha o verso de número 36, vocês devem ser como os homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas. Ele vai propor a parábola de um senhor que se ausentou, deixou suas posses, deixou sua fazenda, deixou seus bens na mão de seus servos, mas um dia retornaria, e ele vai dizer: vocês devem ser semelhantes a esses homens. Sejam semelhantes a esses servos, que são possuidores de uma riqueza, que têm responsabilidades a cumprir, até que o seu Senhor retorne das bodas. E aí, tem coisas importantes para nós entendermos, porque esta linguagem alegórica, figurativa, remete-se para o retorno de Jesus. Ele vai utilizar essas expressões para falar sobre como o seu povo deve estar. Então, primeiro, nós não podemos ficar correndo atrás de coisas materiais como se fosse o mais importante, porque o alerta dele no verso 34 é: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também vai estar o vosso coração. Por isso que o materialismo é perigoso, simplesmente porque aquilo que você mais valoriza é aquilo que vai tomar conta do seu coração, é aquilo que vai tomar conta do seu interior. Então Jesus está dizendo: não valorizem o dinheiro em extremo, não valorize o conforto em extremo, não fique correndo atrás apenas de coisas materiais, porque se isso tiver muito valor para vocês, é isso que vai tomar conta do coração de vocês. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque só há uma coisa na Bíblia que combate o senhorio de Jesus, que luta contra o senhorio de Jesus. O que é, pastor? É mamon. Quando Jesus vai falar da riqueza, ele vai dar uma conotação tão profunda sobre a riqueza e o apego ao dinheiro, que ele vai dizer que não podemos servir a dois senhores. Ele chama mamon de senhor. Ele vai deixar claro que o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego ao materialismo, e ele usa a figura de Mamon, o Deus da riqueza, o Deus de todos aqueles que amam o dinheiro, o Deus de todos aqueles que amam as coisas materiais. Ele vai dizer: não dá para dizer que é meu servo se você amar Mamon. Por quê? Porque Mamon é concorrente de Jesus. É isso que nós temos que entender. Por que Jesus o tempo inteiro dizia: é mais fácil entrar? Ouça isso: é mais fácil entrar. Olha que coisa terrível. É mais fácil. Lembra da figura da agulha? Lembra o que ele falou dos ricos? Você lembra? Isso aqui é importante para a gente entender como o alerta de Jesus é forte sobre a riqueza. Quando Jesus usa a ilustração da questão do fundo da agulha, presta atenção, o camelo é algo grande, e ele fala da ilustração da agulha. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o problema é a riqueza? Não, o problema é aonde está a riqueza. Jesus não tem problema nenhum com riqueza no banco, com riqueza na conta. Jesus tem problema com riqueza no coração. Compreendeu? A questão não é ser rico, não é pecado ser rico. A questão é Mamon estar no coração. Ele disse: é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Simplesmente porque o que você valoriza, o que você ama, para aquilo que você ama, você inclina seu coração.
Então Jesus vai advertir os discípulos, para quê, pastor? Para tomarem conta do coração, para guardar o coração, para que seu coração não fosse roubado pelo materialismo e por tudo aquilo que o materialismo pudesse trazer para dentro deles. Aí ele vai propor a parábola sobre aquilo que é transcendental, sobre aquilo que é eterno, sobre aquilo que realmente é uma promessa valiosa, que é o seu retorno. Ele vai dizer: vocês precisam estar como os servos, que quando o seu senhor, o homem rico, o homem de posse, de fazenda, se ausentou para ir às suas bodas, vocês precisam estar aguardando o retorno do Senhor. E aí tem alguns pontos importantes aqui concernente à volta de Jesus, sendo através desta parábola. Qual é, pastor? Primeira coisa: se você estiver apegado ao materialismo, você perde a sensibilidade para aguardar o retorno de Jesus. Olha o que diz o verso de número 36: e sede vós semelhante aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas. Sabe qual é o problema do materialismo? O problema de estar com o coração tomado pelo materialismo é que quem de fato vive para ser rico ou para enriquecer, não pensa na eternidade, não pensa em quão breve é a vida, e ela pode acabar a qualquer hora. Ouça isso: o materialismo tira a sensibilidade do nosso coração de entender que a vida é passageira, que Jesus pode voltar hoje e a gente pode não ter nem tempo para usufruir de toda essa riqueza que estamos correndo atrás. Então ouça, primeiro ponto é que nós devemos estar na expectativa do retorno. Verso 36: sede vós semelhante aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas. Quem corre atrás só de ter carro, só de ter casa, só de enriquecer, não está na expectativa do retorno do Senhor. Eu paro e fico pensando e raciocinando hoje. Muitos crentes já se adaptaram na terra e esqueceram que a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, a nossa pátria está no céu. Nós não somos daqui, nós estamos, mas não somos daqui. Nós precisamos ressuscitar a cada dia a expectativa e o desejo do retorno do nosso Senhor. E se nós ficarmos com o coração envolvido naquilo que é da terra, naquilo que é material, nós vamos perder a cada dia a sensibilidade, a expectativa do retorno de Jesus. Nós, quando falamos desse assunto hoje em dia, percebemos quantas vidas têm perdido a expectativa do retorno de Jesus. A simples pergunta: se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Se Jesus retornasse neste momento e eu não conseguisse terminar de pregar, você estaria pronto? Oh, relai de Ocalá Sarábia. Pastor, por que essa pergunta? Para você entender como é importante você estar na expectativa do retorno dele, como é importante você estar desejoso de vê-lo nas alturas, de encontrar com ele, porque quanto mais esperança eu tenho dele retornar, mais eu me preparo para este momento, gente. Qual é o perigo de nós não estarmos aguardando? Qual é o perigo de nós não estarmos esperando? Qual é o perigo de nós não nos dedicarmos em termos no coração o desejo de Jesus voltar? É que quando nós não temos a esperança dele voltar, não nos preparemos para tal momento. Quem espera ele voltar se prepara. Quem está aguardando ele voltar se prepara. Quem está na expectativa de que Jesus vai voltar, oh glória, se prepara. Escute essa palavra nessa noite. Se nós esperarmos Jesus voltar para agora, a gente não protela o pedido de perdão a um irmão, a gente não protela, não deixa para amanhã o conserto que tem que ser feito agora. Quem espera Jesus voltar agora, não se prostitui agora. Quem espera Jesus voltar agora, não blasfema agora. Quem espera Jesus voltar agora, não fica vivendo em discórdia, briga e raiz de amargura. Pelo contrário, se eu esperar Jesus para agora, eu farei de tudo para consertar o que está de errado na minha vida, porque eu não vou querer ficar. Qual é o perigo
de nós não desejarmos o seu retorno, de nós não estarmos esperando o seu retorno, é porque quem não espera o seu retorno para agora não se prepara para tal momento. E é aí que está o perigo. Olha o que diz o verso 36: sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor voltar. O que Jesus está dizendo é: não deixem o materialismo tomar conta do coração de vocês, não deixem o mundo, não deixem as coisas da terra tomar conta do coração de vocês, a ponto de vocês perderem a expectativa do meu retorno. Esperem, esperem, ouça isso, esperem o seu Senhor voltar. Nós precisamos acordar todos os dias com essa esperança, com essa expectativa de que a qualquer momento, a qualquer hora Ele vai voltar. E se Ele vai voltar a qualquer momento e a qualquer hora, eu preciso estar aguardando, aleluia. E aí Ele vai utilizar exatamente na parábola a ideia do ladrão. Ele disse: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria o ladrão roubar a sua casa. Ele está falando exatamente de quê? Da chegada iminente, de uma chegada repentina. O ladrão não diz que dia vem assaltar, o ladrão não diz que horas vem assaltar, ele simplesmente vem. E Jesus está dizendo: assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vem em um dia, em uma hora, em um momento em que ninguém espera, mas nós precisamos estar esperando o seu retorno. Segundo ponto é o verso de número 37, que ele diz: abençoados são aqueles servos que quando o Senhor vier os ache vigiando. Nós precisamos a cada dia ressuscitar em nós a expectativa de que Jesus vai voltar. Ah, pastor, já se passaram anos e Ele não voltou, mas Ele disse que vai voltar. Nós temos que ficar contando os anos que passaram que Ele não voltou, ou temos que ficar contando as horas para Ele voltar? Quem fica olhando para trás e dizendo: Jesus não voltou no século passado, Jesus não voltou, isso não significa que Ele não voltará. Eu não tenho que ficar olhando para trás para perder a esperança de que Jesus não vai voltar. Eu tenho que olhar para frente e entender que a qualquer momento Ele pode voltar. Primeiro ponto, nós precisamos lutar para que o mundo não tire de nós o desejo e a esperança e a expectativa do retorno do Senhor. 2, enquanto estamos aguardando Ele voltar, esperando Ele voltar, a Bíblia diz que nós precisamos ser achados vigiando. E aí nós temos na Bíblia uma ideia dupla de vigilância. A ideia de vigilância na Bíblia não é só a ideia de estar acordado. A ideia bíblica de vigiar é estar acordado para guardar algo de valor. É exatamente que vem daí a ideia do vigilante. Não faz sentido contratar um vigilante só para ficar acordado. E quando um assaltante ou um bandido chegar na empresa ou chegar em algum lugar, ele está acordado, mas ele abrir a porta e dizer: pode entrar, pode roubar. Faz sentido? Convocar um vigilante só para ficar acordado na porta da empresa de madrugada, mas quando o bandido vier roubar os bens da empresa, ele não defender o patrimônio, não faz sentido. Na Bíblia a ideia de vigiar não é só estar acordado. A gente acha que vigiar na Bíblia é só estar acordado, olho aberto, alerta, esperto. Não, a ideia na Bíblia de vigilância é a ideia de estar espiritualmente acordado, alerta, olho aberto, mas em posição de um vigia, de alguém que tem algo para defender que quer ser roubado. É por isso que quando Jesus em Apocalipse 3 ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A expressão guardar ali no grego dá exatamente a ideia de um vigilante, de alguém que está pronto para entrar em um embate, em uma guerra, em uma briga
se alguém chegar querendo roubar a sua coroa. E a coroa ali, no grego, é a salvação, é Stéfanos. Essa coroa não é uma coroa de rei, era a coroa de ouro, era a coroa de louro dos Jogos Olímpicos. Quando alguém nos Jogos Olímpicos chegava no final e recebia aquela coroazinha de louro na cabeça, de ramos na cabeça, é essa coroa que Jesus está falando, e não a coroa de rei, não é uma coroa de ouro. Ele está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa era a recompensa dada ao atleta depois de chegar no final de uma prova como vencedor. E Paulo vai dizer que a nossa vida espiritual é como uma carreira, é como a gente está no estádio correndo. E Paulo diz: quem está no estádio corre por uma coroa corruptível, mas nós corremos por uma coroa incorruptível. Ele vai usar o atleta, ele vai usar a ideia do boxeador também, dizendo que aquele que está lutando por uma coroa corruptível, mas nós lutamos por uma coroa incorruptível. Então, que coroa é essa que eu tenho que guardar? E que tem alguém que quer roubar? É a salvação, a nossa recompensa máxima por lutar pela fé, por correr pela fé. E quando chegar no final da nossa carreira, da nossa luta, seremos coroados com a salvação eterna. Então, vigiar na Bíblia não é só estar acordado, não é só estar com o olho aberto. Vigiar na Bíblia é estar espiritualmente alerta, com a vida espiritual bem, e estar disposto a travar uma guerra para defender um patrimônio que lhe foi dado. Jesus te deu um patrimônio maravilhoso. Jesus colocou em você a presença do Espírito Santo. Através dele a salvação chegou a você e a mim. E o inimigo e o mundo quer roubar de nós a nossa salvação. Então vigia, porque brevemente o Senhor virá. E o que nós temos que fazer? Estar na postura de vigilantes, alerta, vida espiritual alerta, acordada. Eu tenho que estar espiritualmente ligado, com o olho aberto, e não deixar o inimigo retirar de mim a salvação que o Senhor me deu. E para isso eu tenho que lutar como um vigia, eu tenho que interpelar o assaltante, eu tenho que bater de frente com ele se ele quiser entrar para roubar o patrimônio. Então a ideia de vigilância na Bíblia não é só a ideia de estar acordado, mas é a ideia de estar acordado para defender um patrimônio. Ou seja, eu estou espiritualmente acordado, alerta, e se o inimigo quiser travar uma guerra contra mim para tirar minha salvação, eu não deixarei ele roubar de mim esse patrimônio. Terceiro lugar, verso 38 diz: e se ele vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e assim os encontrar, abençoados são esses servos. Ele está dizendo: vigie, mas saiba que como ele não tem um horário para chegar, você precisa vigiar em tudo que é vigília. Quer venha na primeira vigília da noite, quer venha na terceira vigília da noite. Quer ele venha antes de meia-noite, quer ele venha depois de meia-noite. Oh glória! Ele está dizendo: vocês precisam defender a salvação de vocês, lutar para continuar salvos até ele chegar. Independente do horário que ele vai chegar, vocês precisam estar vigilantes. Quarto ponto, e a gente vai caminhando para o encerramento. Olha isso, verso 40: por isso, estai vós prontos também. Estais vós prontos também. Devemos ser semelhantes a esses servos que aguardam o seu Senhor retornar das bodas. E esses servos são como? Quais são as qualidades? Eles estão esperando o seu Senhor voltar. E nós como crentes também devemos manter a esperança e a expectativa de Jesus voltar. Como é que esses servos estão? Vigiando, guardando a casa, o patrimônio do seu Senhor, para que o ladrão não roube. E nós como crentes devemos guardar a salvação, protegê-la, entrar na guerra e na luta, para permitir que esta salvação seja consumada e não seja retirada de nós. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Então deixa eu lhe dizer algo aqui. A Bíblia está querendo dizer para nós que para chegar lá, nós temos que empreender lutas, guerras. São guerras travadas, são guerras terríveis. Agora deixa eu dar uma palavra para você. Se você acha que o coronavírus está ruim, não queira
queira ser deixado para trás. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, se você acha que a coisa está feia, não queira ficar aqui. Quando Jesus vier buscar a sua igreja e a grande tribulação começar, se você acha que está morrendo gente, se você acha que a terra está sofrendo, se você acha que o planeta está estranho por causa do coronavírus, eu não quero crer que você ficará aqui depois que a igreja for arrebatada. Deixa eu te dizer uma coisa, e você vai lembrar: se Jesus voltar hoje ou amanhã, a igreja for arrebatada e levada aos céus, e você ficar, você vai ver que coronavírus nem existiu na história. Eu ia dizer fichinha, mas você não vai nem lembrar de coronavírus quando a grande tribulação começar. A dor, o desespero, o sofrimento, a ira de Deus caindo sobre os homens, o anticristo na terra perseguindo, matando quem não quiser lhe adorar. Você não tem ideia do que vai acontecer na terra. Então deixa eu lhe dizer, guarda esta palavra, você precisa estar vigilante. Não perca a sua salvação. Não é porque você não pode estar dentro do templo adorando a Deus por enquanto, em breve voltaremos, que você vai dar lugar ao diabo, dar lugar à carne, vai se desviar. Não, Jesus está mandando lhe dizer: a qualquer hora ele virá, a qualquer momento ele voltará para buscar a sua noiva. E não quer dizer que você só será arrebatado se você estiver dentro do santuário, dentro do templo, feito por mãos de homens. A pergunta é: se Jesus voltar antes que os cultos voltem no templo, em casa aí, você está em casa, não está? Jesus te pega em casa? Jesus te leva em casa? Ou será que você precisa do templo para que a sua vida espiritual esteja bem? Sabe como é que eu enxergo esse momento de coronavírus? Porque muita gente me manda mensagem, me pergunta: pastor, é o fim dos tempos? Eu falei: é o fim dos tempos desde que Jesus nasceu. Hebreus capítulo 1, a Bíblia deixa isso claro. Então as pessoas confundem fim dos tempos com o fim do mundo. São duas coisas totalmente diferentes. O fim do mundo é simplesmente, realmente, a transformação dessa terra em uma nova terra. Então a gente tem isso em Apocalipse capítulo 20, 21, 22, que é o período da eternidade já. E João vai dizer: e vi novos céus e vi nova terra, e o mar já não existe. Então o que é o fim do mundo, escatologicamente falando? O fim do mundo é o fim dessa terra, e Deus fará uma nova terra, um novo céu. Agora, fim dos tempos, últimos dias. A gente já está no fim dos tempos há mais de 2000 anos, minha gente. É isso mesmo, leia a Bíblia. Nós estamos no fim dos tempos há mais de 2000 anos. Fim do mundo é uma coisa, fim dos tempos é outra. Então, últimos dias, fim dos tempos, última hora, são expressões correlatas, significa a mesma coisa. É o período que a gente está vivendo na terra de cumprimento de profecia, onde a terra está num período transitório para se transformar em uma nova terra. Nós já estamos há mais de 2000 anos no fim dos tempos. Aí me mandaram essa semana a pergunta: pastor, o coronavírus tem alguma coisa a ver com a volta de Jesus? É um sinal da volta dele? Não, é só mais um sinal do fim dos tempos. Mateus 24 diz o quê? Que nos últimos tempos haveria guerras, rumores de guerra, haveria pestes em vários lugares. O coronavírus se enquadra aí na expressão grega de pestes. Pestes em vários lugares. Só que, por exemplo, quem já viveu há bastante tempo sabe que o coronavírus é fichinha perto da gripe espanhola. Só no Brasil a gripe espanhola matou 15 milhões de pessoas. E aí, Jesus voltou depois da gripe espanhola? Não. Era só mais um sinal de que nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo. Agora, há algum sinal de que após esse sinal Jesus volte? Não. A volta dele, segundo a Bíblia, não segundo o que algumas pessoas andam dizendo na internet, a volta dele será em um momento que ninguém sabe, em uma hora que ninguém sabe. Ou seja, há um elemento surpresa na sua volta. E aí, em quarto lugar, eu encerro dizendo o que ele disse aqui, ó: estais vós também
pronto, porque o Filho do Homem vem em uma hora em que não penseis. Essa semana disseram para mim assim: pastor, eu acho que Jesus volta agora no coronavírus. Porque você acha? Não, eu não acho que ele volta no coronavírus, porque o que tem de gente pedindo perdão por causa do medo do coronavírus. Lembra que Jesus disse: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento. Entendeu? Ele está querendo dizer que ele virá no momento em que as pessoas estarão seguindo a sua vida num curso normal. É isso que você tem que entender. A Bíblia diz que Jesus virá em um momento onde a vida vai estar seguindo o curso dela normal. As pessoas vão casar, se dar em casamento, vão viver normal, vão festejar, vão sair. E de repente, Remalaio Georgia, de repente, Eliaio terra candarápia, ele diz: vigiai, para que não sejais pegos de surpresa. Então nós precisamos entender que a ideia do texto é que nós precisamos ter o desejo e a expectativa dele retornar, para que a gente se prepare para esse momento. Precisamos estar numa postura de vigilância, ou seja, espiritualmente bem, e lutando contra o diabo e contra o mundo para não perder o patrimônio da salvação. 3, precisamos vigiar na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira, na quarta, ou seja, precisamos vigiar o tempo todo, porque não sabemos quando ele virá. E 4 e último, precisamos estar prontos. Verso 40: estejais prontos, estejais prontos, estejais prontos. No texto há um alerta para nós concernente a não cumprir tudo isso aqui. Se eu não estiver esperando ele voltar, com essa esperança, expectativa, se eu não estiver vigiando, se eu não estiver preparado, o que vai acontecer? Olha o verso 43. Abençoado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os achar vigiando. Olha agora o 44. Em verdade eu vos digo que ele o fará governante sobre tudo que ele tem. Isso fala de recompensa. Então ele está dizendo: quem estiver preparado e cumprindo tudo que tem que cumprir, no retorno do Senhor, esse servo será recompensado. Agora, e o outro? E quem fizer o contrário? Quem não estiver esperando ele voltar, quem não estiver vigiando, quem não estiver preparado? Olha o que o texto vai dizer, 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor atrasa em voltar, e ele começar a espancar os servos e as servas, e começar a comer e a beber e a se embriagar, o Senhor daquele servo virá em um dia quando ele não espera, e em uma hora em que ele não sabe, e vai açoitá-lo, e severamente a sua parte será com os que não creram. Olha o perigo de nós não aguardarmos, não termos a esperança dele voltar, estar esperando. Olha o perigo de nós não estarmos vigilantes a todo tempo. Olha o perigo de não estarmos preparados. E olha o perigo da gente achar que ele está atrasado. Olha o perigo da gente achar que ele atrasou, de que está demorando. Qual é o perigo? Ele diz: se algum servo disser: o meu Senhor está atrasado, e começar a brigar, a espancar os outros, começar a beber, começar a comer, começar a se embriagar, sabe o que vai acontecer? Ele será pego de surpresa. Seu Senhor vai voltar no momento que ele não espera, em um momento que ele não sabe. E quando o seu Senhor vier nesse dia e pegá-lo desprevenido, despreparado, ele será açoitado. Isso fala do juízo eterno. E a sua parte será com aqueles que não creram, ou seja, será condenado, perderá a salvação. Então, quer uma palavra de Deus? Não beba, não se embriague. Ouviu isso? Não espanque ninguém. O que Jesus está usando com essas expressões é: ao invés de você viver dissolutamente, ao invés de viver no mundo, ao invés de fazer aquilo que desagrada a Deus, esteja pronto, esteja preparado, porque a qualquer momento, a qualquer hora, ele virá. E aí o verso 35 eu fecho. Ele diz como nós devemos nos preparar. Ele diz: esteja cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei o momento, então eu preciso estar
pronto. Eu preciso estar vigiando na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília da noite. Ou seja, eu preciso estar vigiando durante 24 horas. Eu preciso estar o tempo inteiro alerta e bem espiritualmente. E aí, como é que eu vou estar cumprindo tudo isso? Com o lombo cingido e com a lamparina acesa. Estar com os lombos cingidos significa estar pronto para trabalhar enquanto ele não volta. O judeu, quando ia ao campo, ele cingia os lombos, amarrava com faixa na cintura a sua vestimenta, dobrando a túnica que era grande, trazendo ela para a cintura, para que ele pudesse trabalhar sem nenhum embaraço. Então o judeu pegava a ponta da túnica no calcanhar e a ponta da túnica trazia até a cintura. A túnica ficava dobrada na altura do joelho, ele amarrava na cintura a ponta da túnica. Isso era cingir os lombos. E aí ele podia ir para o campo trabalhar. E lá no campo ele podia se mover sem que tivesse nenhuma parte da vestimenta embaraçando os seus pés. Quando ele diz estejam prontos, ele está falando sobre estar cingido. Esteja com os lombos cingidos. Ou seja, enquanto nosso Senhor não volta, a gente tem que administrar os seus bens, administrar a sua casa, cuidar das suas ovelhas, pregar o evangelho, fazer a sua obra, ir para o campo, anunciar o seu retorno, mas sem nenhum tipo de embaraço. Então nós precisamos estar com os lombos cingidos, pronto para trabalhar enquanto ele não volta, sem pecado, sem embaraço, e precisamos acender a candeia. Candeia acesa significa presença interior do Espírito Santo. A candeia acesa aqui não significa poder, não significa língua estranha, não significa fogo. Candeia acesa, lamparina acesa, significa presença interior do Espírito Santo no cristão. Por quê? Porque a lamparina só podia ficar acesa através do azeite batido da oliveira. O azeite batido era o combustível interior para que o fogo pegasse dentro da lamparina. Isso significa o quê? Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Significa dizer que um dos símbolos do Espírito também é o azeite. Isso significa dizer que eu sou a lamparina. Eu sou a lâmpada que Deus quer acender na terra. E como é que um crente é aceso na terra? Com a presença interior do Espírito Santo. E essa presença interior, ela é manifestada através da vida do cristão. Então não é só falando língua estranha ou sendo usado por Deus. Eu conheço, eu pastoreio, rodo por aí, e eu vejo muita gente que fala língua estranha, mas depois fala mal dos outros. Fala língua estranha, mas depois calunia os outros. Fala a língua estranha, mas depois está xingando palavrão. Fala a língua estranha, mas depois está fazendo um monte de besteira. Eu conheço um monte de gente que Deus usa, e depois que Deus usa, eu conheço, tem gente vivendo em adultério, tem gente fornicando. Porque dom, pega isso, não salva ninguém. Jesus mesmo disse, naquele dia, ele aponta para o juízo. Muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Ou seja, tudo que a gente faz não é pelo que somos, é pelo que Jesus é e pelo que o nome dele representa. Ouviu isso? Então não é porque alguém é usado que isso indique que essa pessoa esteja com uma vida pura e santa. Porque Deus não está usando a pessoa por ser santa ou pura. Deus está usando porque ela está fazendo uso da palavra de Deus, que não volta vazia, e fazendo uso de um nome que está acima de todo nome. É isso que a gente precisa entender. Então Deus usa o homem quando ele faz uso da sua palavra, e a palavra de Deus não volta vazia. Com isso, Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. Paulo vai dizer algo que pode chocar a gente. Ele diz que o evangelho tem que ser pregado. Não importa como seja pregado, não importa se por vanglória, não importa se com desejo de enriquecer, não importa, o importante é que seja pregado. Aí Paulo vai dizer, mas eu esmurro meu corpo, o reduzo à escravidão. Aí ele vai dizer, para que pregando a muitos, eu mesmo não seja reprovado. Então Paulo sabia que havia um grande perigo de ser usado por Deus, de pregar o evangelho, de dar lugar ao Espírito Santo, mas no dia da salvação ser condenado. Então Jesus deixou isso muito claro quando os discípulos expulsavam demônios e voltaram alegres, e disse, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus disse, não se alegrem com isso, mas se alegrem antes por
ter o nome escrito no livro da vida. Então nós precisamos tomar cuidado e entender que a vida precisa estar pronta e preparada, porque a qualquer momento Jesus irá voltar. E nós precisamos cingir os lombos, preparar a nossa vida para trabalhar sem embaraço, sem pecado, em prol do reino de Deus. E cingir os lombos, depois disso, acender a candeia, a lamparina. Deixa eu te dizer algo: tem muita gente que pula na igreja, cospe fogo na igreja, e naquele grande dia não veremos entre nós. E tem muita gente que não dá um pulo na igreja, não fala uma coisa em língua estranha, não expulsa um demônio, que a gente que é pentecostal julga como uma pessoa fria, que a gente vai ver no céu naquele dia, e a gente que é pentecostal não vai entender nada. Porque ser espiritual não são manifestações externas. Ser espiritual é uma vida pura, liberta e santa do pecado, por causa da habitação do Espírito Santo. Mais importante que os dons é o fruto do Espírito, porque os dons me dá poder para pregar e salvar os outros. O fruto transforma o meu interior para ser salvo pelo próprio Deus. Então que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te guarde, e que você guarde no seu coração essas 4 verdades. E a última: cinja seus lombos. Cinja seus lombos, se prepare e trabalhe até Jesus voltar, mas trabalhe sem embaraço. Acenda a lamparina, deixa o Espírito Santo encher você e o seu coração e o seu interior da alegria do Espírito, da bondade, da santidade e de tudo aquilo que faz parte do caráter de Deus. Porque quando a trombeta soar, quando Ele vier, eu tenho certeza que nós nos encontraremos com Ele nas alturas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere, e até daqui a pouco, porque não vai demorar muito, estaremos com Ele para toda a eternidade, em nome de Jesus. Aleluia!